paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E a palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. A palavra diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Glória a Deus. Queira, meu irmão, buscar a presença de Deus. Queira buscar a face do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo não venha se retirar de ti. Muitas vezes, por desobediência, o Espírito Santo tem se retirado de muitas pessoas. E elas se auto-enganam achando que ainda o Espírito Santo habita. Mas aqui nós vemos na palavra do Senhor que o Espírito de Deus, ele saiu de Saul e um espírito mau se apoderou dele pela desobediência. Ele desobedeceu à voz do Senhor e o Espírito Santo o abandonou. E quando nós não buscamos a presença do Senhor, quando nós não buscamos aquilo que o Senhor quer para nós, muitas vezes o Espírito Santo se retira, porque ele não habita no meio da desobediência, no meio da rebeldia. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e cumprir com o que o Senhor nos manda fazer. Nós não podemos ser rebeldes para o Senhor, nós temos que ser obedientes. O Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E a palavra do Senhor também fala aqui, fala em Mateus, capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha a desocupada, a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pela desobediência, o Espírito Santo ele se retira, porque ele não habita no meio da rebeldia, no meio dos escarnecedores, no meio dos zombadores, no meio onde cometem aqueles pecados que é abominável na Bíblia, na palavra do Senhor. O Espírito Santo ele se retira. E no momento que ele se retira, aí quando aquela pessoa vai para a presença de Deus, que os espíritos malignos se retiram, porque a pessoa decidiu entregar a vida para Jesus, eles se retiram e vão procurando lugares áridos. E se você voltar atrás, retroceder e não fazer mais o que o Senhor te manda, aqueles espíritos estão procurando lugares áridos. Se você não tiver firmado no jejum, na palavra do Senhor, revestido com o poder do Senhor, se você não tiver guardado no teu coração somente aquilo que o Senhor quer, ele vai encontrar a casa vazia da presença de Deus. Então aquele mesmo demônio que saiu da tua vida vai voltar com outros 7 ainda piores do que o primeiro. E os seus atos, a palavra diz que os seus atos vai se tornar piores do que no passado, porque você deu brecha novamente. Meus irmãos, queiram se revestir do poder de Deus, queiram encher-se da graça do Senhor. Queira buscar, jejuar, mas buscar, querer fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas estão se corrompendo, estão deixando a palavra do Senhor de lado, estão deixando o alimento da nossa alma de lado, estão se esquecendo da palavra do Senhor, estão substituindo por qualquer coisa, estão retirando a palavra do Senhor da própria igreja. Porque a palavra do Senhor é um alimento e nós não podemos deixá-la se perder. Nós temos que buscar a graça, buscar o revestimento, buscar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para que nós venhamos vencer,
para que nós venhamos herdar a vida eterna. E o Senhor, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, que nós venhamos obedecê-lo, que nós venhamos segui-lo, que nós venhamos fazer aquilo que Ele manda. Porque muitas pessoas se acovardam e não faz o que o Senhor manda. Se o Senhor diz vai lá e prega, muitos estão se recusando a pregar, muitos estão até pregando, mas pregando a mentira e cobrando. Já não estão mais fazendo a obra do Senhor como deveria ser feita. Estão preocupados com a ganância, com dinheiro, estão deixando a palavra do Senhor de lado. Então, meus irmãos, eu digo, busque a presença do Senhor. Não deixe a casa vazia. Não deixe o seu coração vazio, para que o mal não venha habitar. Assim como o Espírito saiu de Saul, o Espírito Santo se retirou de Saul, ele ficou vazio pela desobediência, porque ele queria fazer tudo menos a vontade de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E o Espírito Santo se retirou. Não queira ser um desobediente. Não queira falar da palavra do Senhor só as partes boas. Pregue as ruins também. As que ao seu ver é ruim, mas para o Senhor não é. Porque a palavra do Senhor é um remédio amargo, mas ele cura as feridas da alma. É a palavra verdadeira que salva, liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é tapeando a palavra que as almas vão se render ao Senhor, não. É pregando a verdade do Senhor, porque é a verdade que vai convencer as almas. E tem muitas pessoas se perdendo. Se perdendo, já não querem mais fazer a vontade do Senhor. Já não querem mais ler a palavra do Senhor, não querem mais jejuar. Só querem massagear ego. Só querem viver para si, amantes de si mesmo. Só querem ser bajulados. A exortação não tem mais. Cada um vive do jeito que quer, do jeito que bem quer, e não oram para que Deus faça uma obra. Eles não oram para que Deus venha transformá-los. Muitos estão na zona de conforto e não querem mudar, então eles já nem pedem isso para Deus. Porque o correto de todo cristão é orar a Deus, me mostra que eu estou errada, eu quero acertar. Me mostra, Senhor. Porque muitas pessoas, umas falam uma coisa, outras falam outra. Nós não podemos ir por pessoas, nós temos que ir pela palavra. Porque não é as pessoas que vão te salvar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ore e peça a Ele, me mostra o que está de errado. Eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Me mostra se eu estou fazendo certo, Senhor. Eu não quero pecar contra ti. Eu quero fazer a tua vontade, mas me mostra. O Senhor, Ele vai te mostrar. Só que nós temos que se levantar e querer realmente fazer a vontade do Senhor. Porque muitas pessoas estão apegadas nas coisas deste mundo. Estão apegadas nas coisas terrenas. Estão apegados nos prazeres momentâneos. Nós vivemos da terra 80, 90 anos. Você vai trocar 90 anos. Que a gente vai viver na terra 90 anos e vai morrer. Você vai viver este 90 anos e vai trocar uma vida eterna com o Senhor por 90 anos na terra. Meu irmão, o corpo vai morrer, tudo vai ficar na terra. Nós, além da morte, nós vamos ter uma vida eterna e você que vai escolher o seu caminho, se é o céu ou se é o inferno. Muitas pessoas estão apegadas nas coisas terrenas, vai morrer e vai ser condenado porque não se decidiu, não aceitou a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, acorda. Desperta tu que dormes. Muitas pessoas estão dormindo, já não estão mais querendo fazer a vontade do Pai, já não estão mais querendo se revestir do poder de Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus venha tocar no coração de cada um, para que não venhamos deixar o espaço vazio para Satanás. Que nós venhamos buscar a face do Senhor.
o revestimento do Senhor, o poder do Senhor, a graça, para nós conviver neste mundo pecaminoso, sem nos contaminar com esses prazeres momentâneos que vão durar no máximo 90, 95 anos. Não troque esses 90 anos pela sua vida eterna. Aleluia. Meu irmão, acorda. Você está trocando a sua vida eterna por estes 90 anos que você vai viver na terra. E depois você vai ter uma vida eterna, mas não vai ser com Cristo. Vai ser uma vida eterna de sofrimento, de gemido. Vai querer se converter e não vai ter como. Porque aí você já perdeu a sua chance, meu irmão. Queira voltar para Jesus enquanto a vida. Depois da morte, a sua sentença já está dada. Mas vai estar dada para o caminho que você mesmo escolheu. E o Senhor me traz aqui para te alertar. Você mesmo que escolhe o seu caminho. Depois da morte, nós já temos o nosso destino traçado. Ou é o céu ou é o inferno. Ou é a renúncia ou é os prazeres da carne que a gente escolheu. E muitos estão escolhendo os prazeres da carne. Muita coisa que lá no passado era pecado, o povo hoje em dia está dizendo que não é. E a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos apostatariam muitos da fé, daquela crença antiga. E a apostasia está chegando. E nós já estamos nos últimos tempos da igreja na terra. Meu irmão, queira voltar para Jesus. Queira ser fiel a Jesus. Queira servir a Jesus. De corpo, alma e espírito. Sem se importar com o que vai acontecer, porque Jesus, ele está no comando. Sem se importar com o que vão falar, com o que vão pensar. Se vão se levantar contra você, se vão te apedrejar. Se vão te julgar. Sem se importar com nada, só entrega a sua vida para Jesus, que o mais ele tudo fará. Não há tempo para perder, meus irmãos. O tempo está findando e Jesus está voltando. Se você ficar apegado nessas coisas, você vai ficar junto com elas. E aonde estiver o seu coração é onde está o seu tesouro. Se o nosso coração estiver no céu, o nosso tesouro está no céu. Se o nosso coração estiver na terra, nosso tesouro ali está e vai ficar preso ali. Não fique preso, meu irmão. Não fique que nem a mulher de Ló que olhou para trás. Não fique preso no passado. Um lugar onde era para ela andar somente de passagem, ela permaneceu ali porque ela estava ligada naquele lugar. Ela olhou para trás. As coisas estavam no coração dela, as coisas mundanas ainda. E ela não se libertou. Ela não ouviu a voz do Senhor, que disse para os anjos dizer para ela não olhar para trás. Eles disseram e ela desobedeceu e olhou. E ela ficou. Não queira passar pelo mesmo. Não queira ficar num lugar que era só para te estar de passagem. Assim é a terra aqui, meus irmãos. Aqui nós estamos só de passagem. Não se apegue aqui. Não se apega, aleluia, Jesus, aqui neste lugar, nesta terra. Porque aqui nós vamos estar, aleluia, Jesus, só de passagem. Porque a nossa terra é lá na glória. A nossa terra é lá com o Pai. Não fique que nem a mulher de Ló presa no passado, presa nessas coisas. Não se apegue na terra. Porque aqui é um lugar que nós estaremos só de passagem. Meus irmãos, acordem enquanto é tempo. O Senhor, Ele nos alerta, o Senhor nos chama, aceite a Jesus. Não perca a sua salvação por um segundo de prazer momentâneo na terra. Assim como estamos vivos hoje, amanhã talvez seja o último dia. Talvez hoje mesmo
Deus está nos dando uma oportunidade de se ajoelhar em nosso lar mesmo e dizer: Jesus, eu te aceito. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Talvez Jesus já está te dando a última oportunidade da sua vida. E você trocar tudo por prazeres momentâneos, que depois vai te custar a alma. Depois vai te custar caro. Não faça isso, meu irmão. Hoje em dia o povo está trocando de ir na casa de Deus para ficar nas coisas mundanas, para ficar embalada, para ficar indo à praia, para ficar perambulando por este mundo. Meus irmãos, não troque a sua salvação por prazeres carnais. Não troque a sua salvação por esses momentos que não edificam. E a palavra do Senhor diz: tudo que tu fizer, faça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos glorificar a Deus no nosso modo de andar, no nosso modo de falar, no nosso modo de se comportar. Porque nós somos o refletor do Evangelho, nós somos a luz do mundo. As pessoas ímpias olham para nós e tem que ver o brilho do Espírito Santo em nós, senão nada adianta se nós nos igualar. Hoje em dia o meio cristão está se adaptando ao mundanismo, onde na real era para o mundo se adaptar. No Evangelho não. Os cristãos estão se adaptando no mundanismo. E a palavra do Senhor também fala que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E muitos estão deixando não resplandecer a luz do Evangelho. Porque eles não têm fisionomia de crente. Eles não agem como crente, não falam como crente. Brigam, discutem, fazem contenda, picuinha, dissensões, divisões no meio do povo de Deus, calúnia, difamação, fofoca. O povo de Deus está dividido. E a palavra do Senhor fala quão bom e quão suave que os irmãos vivessem em união. E quando o Senhor fala que os irmãos vivessem em união, Ele não está falando da igreja B, da igreja C, não. Ele está falando dos irmãos em geral. Porque hoje em dia, se o fulano é da igreja do ciclano, o ciclano não deixa ir na igreja do fulano lá, não. Como se ambos não tivessem indo buscar o mesmo objetivo, que é o céu. O povo está dividido. E o Senhor fala quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Os irmãos de todas as congregações evangélicas. Não só da igreja A, da igreja B. A união no geral, porque são irmãos em Cristo. São filhos do Pai, estão buscando pelo reino de Deus juntos. Se o povo de Deus trabalhasse unido e parasse de fazer divisões de placa de igreja, o céu ia crescer em almas. Mas com isso, muitas pessoas estão ficando escandalizadas com o Evangelho, com essa divisão de placa. Nós não estamos na igreja por placa, porque a placa não vai subir. Quem vai subir somos nós. Lá na igreja vai ter um monte de gente, e vai ter pessoas que vai subir e pessoas que não vai. Não é a placa em si que vai subir. Então, por que ficar pegado na placa de igreja? Para que ficar achando que a sua igreja é melhor que a do fulano? Para que isso, meus irmãos? Obedeça a palavra do Senhor, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E é isso que o Senhor está tentando passar para nós. E muitos não estão dando ouvidos. Busque a presença do Senhor. Busque a graça do Senhor. Busque o revestimento do Senhor. Que a palavra do Senhor tenha falado grandemente no seu coração. Muda os seus hábitos. Muda o seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Se você vê que o teu jeito de pensar desagrada a Deus, mude-o. Se você vê que o teu jeito de falar desagrada a Deus, muda o teu vocabulário.
Se você vê que o teu jeito de vestir está desagradando a Deus, mude-o. E se você acha que desagrada e ao mesmo tempo acha que não desagrade a Deus, ore, porque Deus não habita no meio da dúvida. Deus não é Deus de confusão. Ore que Ele vai esclarecer tudo para você, amém? Que a palavra tenha falado nos seus corações aquilo que eu não soube explicar, que o Espírito Santo venha conduzir mais e mais nos corações de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem gostou da palavra do Senhor, comenta. Glória a Deus, deixa seu comentário para me ver que você está acompanhando, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.